Datena, muito bom dia a você e a todos. É o Eduardo Guimarães, ele que era maquiador da Marília Mendonça há 5 anos. Inclusive estava na lista para esse voo a Caratinga, mas acabou não embarcando, ficou em São Paulo. Então é o Eduardo Guimarães que trabalhou para a Marília Mendonça há 5 anos, Datena. Bom, Eduardo, em primeiro lugar, os meus pêsames, meus sinceros pêsames. Mas eu ouvi ontem muita gente falar, viu, Eduardo? Sobre a Marília Mendonça, ouvi sábado também, mas das entrevistas que eu fiz, todo mundo destacava a capacidade que, isso a gente já conhecia, a capacidade que ela tinha como uma cantora imensa, que era fantástica, um potencial vocal, uma compositora magnífica, que o Sorocaba falou, que não acreditou que uma menina de 16 anos mandou uma composição para ele falou, que é isso? Aqui tem vivência de mulheres com mais de 30 anos, como é que ela faz isso e tal, e linda a música. Mas o que pouca gente sabia, e que é o que me interessa saber, porque as pessoas não querem conhecer no íntimo o seu artista, não ser um fã muito ardoroso, né? O cara quer saber se ele canta bem, se ele canta mal, se a pessoa é excepcional, é virtuose, mas a capacidade que todo mundo destacou, que ela era amiga, era humilde pra caramba, tratava todo mundo bem, diferente de qual fosse a posição dentro da equipe dela, e que tratava os fãs de uma maneira ultra carinhosa. É isso mesmo, Eduardo, eu recebo aqui os meus sentimentos em nome da equipe Bandeirantes. Datena, obrigado, bom dia a todos os rádio ouvintes. Realmente, tudo que você falou é verdade. Uma grande artista, uma grande mulher, e em contraposição a tudo isso, uma menina de um coração tão grande. Eu vi você falando aí, há dias, né, tem um filme passando na minha cabeça, porque foram 5 anos juntos. Há uns dias atrás, que ela estava aqui em São Paulo, ela fez uma reunião, daí o Henrique e ela me disseram, Edu, você precisa descer com ela para a reunião, que enquanto ela vai fazendo a reunião, você vai arrumando o cabelo dela, fazendo o que der para a gente ganhar tempo. Porque ela tinha um compromisso, ela ia encontrar com a Maiara e a Maraísa, fazer uma surpresa num show que elas estavam se apresentando, que foi aquele dia que ela deu o anel de presente para as duas. Daí eles estavam discutindo o cenário do... Isso eu quero dar um exemplo, para as pessoas entenderem a grandeza dela. Eles estavam discutindo a questão do cenário para os shows, para as turnês do ano que vem, e fizeram um layout que todo lugar que ela caminharia... Caiu o Skype, vai voltar. É importante ouvir o Edu, que ele está dando um depoimento muito legal. É um depoimento humano pra caramba. Vamos refazer o Skype, se não pode ser por telefone mesmo. Se não der por Skype, pode ser por telefone mesmo. Bem que o telefone também está com uma qualidade que não é a qualidade da Rádio Bandeirantes, né? As outras entrevistas aí. Pediria ao Jean que desse uma checadinha aí para que a gente entregue o melhor serviço. O Edu já está reconectado ou não? Se não, conecta por telefone, que é o mais fácil. O tá reconectando demora quanto tempo, mais ou menos, aí? Tem ideia de quanto demora o reconectando? Eu digo, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus, a Santíssima Trindade, digo eu. Ô Guilherme, eu vou dizer para você, quantos anos você tem, Guilherme? Quantos anos você tem, Guilherme? 24 anos, Datena. 24 anos, eu sou 40 anos mais velho que você. Liga no telefone dele, meu filho. Pode deixar, vou ligar aqui. Por favor. Vou ligar aqui. Liga no telefone, no áudio. Meu amor, eu sou 40 anos mais velho que você. 40 anos mais velho que você. A única coisa que pressa o cara ficar velho é que sabe um pouco mais que os outros. O resto dá tudo errado. O cara olha, que legal chegar à terceira idade. É legal coisa nenhuma. Tem um monte de coisa que não funciona mais. Perna, braço. Por aí tá bom, né, Agostinho? Já problema deu de bengala. Já, e tal. Enxergar então, mal. Agora eu já falei, o cara disse que eu tenho pouca paciência. Eu acho que eu tenho muita paciência. Eu acho que eu tenho demais paciência. Não interessa se é o celular que tá ligando. Você vai conectar de novo por Skype? Hein, Guilherme? Ah, bom. Porque, é claro, o rapaz está dando entrevista
alguém liga pelo celular, cai. Bom, vamos continuar. Você falava sobre o show que ela interrompeu e que deu o anel. Vamos lá que está muito interessante esse seu depoimento, porque para quem não sabe, maquiador e maquiadora funcionam meio que como psicólogos, ali analistas, porque o cara enquanto está maquiando, ou a moça enquanto está maquiando, o cara vai falando tudo pro maquiador, pra maquiadora, vai contando detalhes da vida dele ou dela que não conta para ninguém. Esse é o detalhe. Tem gente que tem o seu maquiador, a sua maquiadora há séculos. Né? Mantém os mesmos maquiadores há séculos, que aliás é uma profissão magnífica. Pois não, eu só não suspendi a condição de me maquiar lá na Band, porque sou velho e durante a pandemia não podia fazer maquiagem. Pois não, o Edu, vamos terminar o que você ia falando. Datena, obrigado por enaltecer a minha profissão, hein? Obrigado. Não, mas é verdade, meu. Obrigado. Fizeram o layout, né, para os shows do ano que vem, e apresentando para ela, eles discutindo, e eu ali arrumando ela e ouvindo. Só que o que acontece? Toda a parte que ela caminharia, toda a parte que ela estaria, era uma parte mais elevada do que a banda. Depois que o cara apresentou, falou, ela levantou a mão e falou assim, deixa eu só falar uma coisa, por favor. Eu nunca vou estar acima da minha banda. Esse piso elevado não existe para mim. Então você pode tirar ele. Eu sempre no mesmo nível do que minha banda. Eu ouvi aquilo que eu achei de uma grandeza tão grande, porque isso expressava quem realmente ela era. Tinha uma grandeza de uma artista do tamanho dela, e uma humildade, uma menina, um doce de pessoa, feliz da vida, igual a todo mundo. Se precisasse parar num posto, num restaurante, num posto, em qualquer rodovia, ela parava, entrava, comia, ia embora feliz da vida. Não tinha, em momento algum, essa coisa de ser melhor do que alguém, de estar acima de alguém. Acho que por isso que ela era... o trabalho dela cresceu tanto, porque ele era um reflexo dessa grandiosidade de pessoa que ela era. Eu sou mais velho que ela, eu aprendi muito mais do que eu pude ensinar para ela. Quais eram as preocupações triviais da Marília enquanto fazia maquiagem? O que ela falava mais da vida dela? A gente conversava bastante, mas ela sempre buscando, eu percebia muito, dela sempre querendo fazer o melhor. Isso em todos os aspectos. Uma luz que favorecesse ela um pouco mais agora nessa fase, que ela estava tão bem com a vida. Os shows normais dela, era o show de 1 hora, como qualquer artista. Ela voltou, desde quando ela começou a fazer o show, menos de 2 horas não eram os shows dela. Todos os shows foram feitos de, no mínimo, 2 horas. Para você ver o tamanho da entrega, o tamanho do amor dela pelo público. Eu acho que ela voltou querendo tanto espalhar esse amor, essa entrega, essa grandiosidade, os projetos, muitos projetos. Até inclusive comigo, de falar, Edu, faz seus projetos, isso mesmo. Eu um dia, muitas histórias, dá para eu escrever um livro de passagens que eu tive com ela. Eu recebi um recebido, né, de maquiagem de uma marca americana. Me escreviam em inglês, queriam me dar de presente. Daí um dia eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, nossa amiga, aconteceu um negócio que eu quero que você seja a primeira pessoa a saber. Daí na hora ela me respondeu, amiga, aconteceu alguma coisa, tá com algum problema? Daí eu falei, não, é uma marca americana que me escreveu, eles querem me mandar coisa de maquiagem de presente. Ela falou, nossa, que legal, não sei o quê. Então é muito bacana, sabe, ver essa questão dela de pensar no futuro, de pensar nos projetos. A cabeça dessa mulher era uma máquina da pena, você não tem noção, de trabalho. Como que ela pensava na frente. Eu brincava com ela, falava, Marília, você não tem certeza que a sua mãe não demorou uns 10 anos para registrar você? Ela ria, falava, não, tá, minha mãe me registrou no tempo certo.
Porque ela tinha um paralelo dela, né? Tinha uma vivência além do limite. O Sorocaba disse isso pela letra que ele recebeu quando ela tinha 16 anos. Ele falou assim: parece a letra de uma mulher muito mais madura, que sabe das coisas. E eu não sabia que ela tinha 16 anos de idade e já pensava dessa forma e projetava dessa forma. São seres especiais mesmo, né? Sim, o Datena, não sei se todo mundo sabe disso, embora ela já tenha comentado em algumas entrevistas dela. Ela foi uma criança que ela leu muito a vida inteira, né? Inclusive com a gente, assim, na bolsa dela sempre tinha 2 livros, 3 livros. Se não era um livro físico, ela estava lendo um livro, um livro digital. Tudo ela sabia, tudo. Quando ela estava grávida, a gente conversando um dia, ela falou que chegou na consulta, que ela ficou 2 horas, né, consultando lá, grávida. Daí na hora que saiu, a mãe dela falou para ela assim, ela falou: nossa, Marília, você fala tanta coisa que eu nem sei o que você está falando para a médica. Ela falou: na minha época eu chegava e falava: doutor, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo, a pressão tá boa. Ah, então tá bom, doutor, obrigado. Ela falou: minha consulta na minha época era 7 minutos, 10 minutos. Ela falou: você ficou 2 horas. Com 4 meses ela sabia tudo o que ia acontecer, qual era o desenvolvimento da criança, de tantos a tantos meses, que fase que mexia mais, qual era a posição, está encaixado, não está. 4 meses ela sabia tudo. A cabeça dela é uma máquina incrível, incrível, incrível. Edu, tem coisas espantosas na vida, né? Você deveria estar no avião. Por que não foi ao show e por que você não estava no avião que caiu? Ô, Datena, eu na realidade, a história foi assim. Sai de Goiânia, né, e daí segue as viagens. Eu muitas vezes fui de São Paulo para Goiânia, chegava lá, pegava carona com ela no avião e ia seguir viagem. Ou muitas vezes, se é um lugar maior, eu ia direto daqui de São Paulo e o meio, né, dos compromissos eu ia com ela, e no último show eu voltava de comercial para minha casa aqui em São Paulo. Eu sou daqui de São Paulo, moro aqui. Nesse dia não tive pressentimento, não tive nada. Eu simplesmente falei lá no escritório: eu não quero ir para Goiânia, eu quero ir daqui de São Paulo para BH e de lá eu me viro para ir para o show. Daí eu até falei com uma prima minha, que ela tem um marido, eles são de Minas, minha família, parte de pai, são mineiros. Daí o marido dela trabalha em BH, eu pedi para ela tentar arrumar um motorista para mim lá. E ela depois me disse que no áudio, eu nem lembro disso, que no áudio eu falei para ela: eu não quero ir para Goiânia, eu não quero ir de avião de Goiânia para Minas, eu quero ir de São Paulo para BH. Me arruma um motorista, porque de BH para a cidade eu preciso de um carro. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa van filosofia. Isso aí com certeza, com certeza. Mais do que claro. Agora, você perde uma amiga, né? Foram 5 anos de um relacionamento profissional, mas mais de amizade. Aquilo que eu falei, as pessoas têm no maquiador e na maquiadora um confidente, né? Então você perde mais do que uma amiga, uma pessoa quase que da família, né? Acho que é mais ou menos isso, né, Edu? Não, com certeza, é isso mesmo, Datena. Eu perdi, na realidade, 3 grandes amigos, né? Eu acabei nas minhas redes sociais fazendo uma homenagem para cada um, que foram 5 anos junto com os 3, né? E eu falei que o tio dela, uma das pessoas mais mansas de coração que eu conheci na minha vida, que acho que veio para amansar meu coração e para me ensinar a ser manso. O Henrique, um cara extremamente prestativo, brincalhão, que eu me sentia à vontade. Para mim ele era como se fosse um irmão, porque eu brincava, eu falava que meu passatempo era atormentar o Henrique. E ele caía nas minhas brincadeiras. Ele às vezes não entendia que eu estava brincando com ele, que aquilo era uma brincadeira para bagunçar a cabeça dele. Mas um cara bacana. Quando minha mãe faleceu no começo desse ano do coração, ele foi um cara extremamente solícito comigo. A Marília, então, nem se fala, né? E eu perdi uma amiga, perdi uma companheira de trabalho, alguém que me incentivava no meu trabalho, que me incentivava como pessoa, uma confidente, né? Foram tantas histórias. A gente estava no Rio de Janeiro um dia antes de gravar um programa que foi apresentado às patroas.
E fazia um tempo, né, que a gente não parava muito para conversar, que sempre muito corrido, aqueles compromissos. Daí a gente estava na porta do hotel, lá apareceram algumas pessoas, pediram para tirar foto, a gente conversou. Daí na hora de subir, ela falou assim, vamos lá pro meu quarto. Isso era umas 10 horas da noite. Subiu eu, ela e o tio dela. Eu fiquei lá até quase 2 horas da manhã, conversando com os dois. E apaixonado, eu falo que a minha relação com ela, primeiro que eu acho que é uma relação espiritual, porque a gente conversava pelo olhar, de olhar a gente já sabia um que o outro queria. E o primeiro dia que eu vi, alguém já tinha me falado dela, que é a Paula Matos. Edu, você precisa conhecer a Marília, uma menina fantástica, não sei o que, tá lançando. E eu, por coincidência, parei de frente com ela aqui em São Paulo. E quando o primeiro dia que eu entrei, que eu vi, que eu olhei para ela, acho que a gente se apaixonou, assim foi. Acho que amor à primeira vista. E ontem eu voltando, fazendo uma análise da minha vida, né? Porque eu poderia, ontem que caiu a ficha que eu poderia estar junto. Talvez eu nem estivesse aqui hoje, se não fosse a vontade de Deus. E daí eu comecei a recordar, porque quando a pessoa morre, você falar que ama, que era uma pessoa bacana, uma pessoa legal, isso é muito fácil. Quando você tem a oportunidade de reconhecer isso em vida, isso é muito valioso. E eu me sinto muito agradecido a Deus, porque eu tive vários e vários momentos a possibilidade de ser agradecido, de ter agradecido para ela, dela ter ouvido da minha boca. Marília, você foi um presente que Deus me deu. Você foi uma das pessoas... Eu falava para ela, se eu viver 1000 anos, eu não vou nunca conseguir agradecer esse presente que Deus me deu, que foi você. Porque não estou falando de uma questão profissional, estou falando de uma questão pessoal mesmo. Entendi. Mas também, uma questão profissional, durante a pandemia, muitos músicos que dependiam de artistas, maquiadores, maquiadoras, montadores de palco, muita gente passou uma dificuldade enorme, porque os grandes artistas têm lá suas reservas e tal, mas muitos desses artistas mantiveram as suas bandas, aqueles com mais capacidade de produção de shows e tal. Os que ganharam mais conseguiram manter as suas bandas e mantiveram. Outros nem tanto, mas a maioria manteve, porque esse meio é um meio de muita união, né? Todo mundo fala em rivalidades e tal, mas isso tem em qualquer setor da vida. Mas muitos cantores, cantoras, artistas, de uma forma definitiva, mantiveram as pessoas que trabalhavam com elas, ajudaram. A Marília fez isso com muita gente durante a pandemia, Edu? Ajudou muita gente no sentido mais amplo da palavra, porque eu, em momento algum, me senti desprovido de nada. Eu tinha as minhas reservas, em alguns momentos que eu precisei dela. Foi extremamente solícita, acho que toda a equipe foi assistida. E por exemplo, da TN eu venho de uma cidade de 10 mil habitantes, eu sou de Roseira, do Vale do Paraíba, que é vizinho a Aparecida. Só que eu moro aqui na capital há 15 anos já. E trabalho, né, há 15 anos de profissão. E as pessoas, uma grande parte da minha cidade trabalha em Aparecida, porque é vizinho, né? E Aparecida é uma cidade, e as cidades da redondeza, elas se sustentam do comércio. Então, se tudo está fechado, as pessoas não têm trabalho. Daí eu comentei com ela, comentei no escritório, se dessas lives que arrecadavam alimentos, se eles poderiam ajudar a minha cidade, expliquei a situação. Nossa, mandaram mais de 2 toneladas de alimentos lá para a minha cidade. Foi dividido, eu fui lá, inclusive, pessoalmente levar, e foi dividido entre a prefeitura, igreja católica, 2 igrejas evangélicas que são maiores, a prefeitura dividiu o montante, né, para que todo mundo fosse assistido. Então, acho que daí dá para você perceber a generosidade e a grandeza dela. Edu, é muito fácil você ouvir falar da capacidade das pessoas em ajudar, de como a pessoa é legal, mas só quem vive com a pessoa é que sente definitivamente quem você perdeu. Quem você perdeu? Eu acho que eu perdi, na realidade,
uma grande amiga e, acima de tudo, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Eu no velório, um pouco antes eu fui até o enterro, né? Mas lá no velório eu estava conversando com alguns amigos que também são maquiadores, que trabalham, inclusive alguns já trabalhavam com ela lá em Goiânia, às vezes que era mais fácil fazer com alguém de lá do que eu ir daqui de São Paulo, dependendo, né, da situação. Eu falei para um deles, eu não sei se eu quero mais trabalhar com esse tipo de trabalho que eu fazia. Porque tudo na vida é uma questão de referência, você não concorda comigo? E eu tive uma referência tão grande de uma pessoa tão majestosa, no sentido mais amplo da palavra, né? É muito fácil ela ter esse título de rainha da sofrência. Só que ela era uma rainha no sentido amplo da palavra. Então, será que eu vou me acostumar, eu vou me adaptar com uma outra pessoa, sendo que eu tive ela na minha vida como referência? É meio complicado, né? Não sei se eu me vejo mais vivendo esse tipo de coisa que eu vivi com ela. Então, é meio complicado. Porque daí o padrão de referência foi lá em cima, né? Mas, Edu, Deus te deu a chance de você continuar aqui entre nós, porque você tem uma missão a cumprir. Não sei qual caminho você vai escolher dentro da sua profissão, mas com certeza ela mesma vai estar te orientando, porque na minha concepção religiosa as pessoas só mudam de plano, mas estão sempre ao nosso lado nos ajudando, e assim será com você. Que Deus te proteja, aproveita bem essa chance que Ele te deu, tá bom? Fica com Deus. Ô Datena, só para concluir um segundo, eu não sei se você tiveram a oportunidade de falar para você ontem eu tatuei no meu braço direito o autógrafo dela, a assinatura dela, porque eu quis, é muito legal poder externalizar, né, todo esse sentimento que eu tenho por ela, e eu fiquei muito feliz de conseguir fazer essa homenagem para ela. Me sinto lisonjeado. Agora ela tá no seu braço, mas muito mais do que isso, ela tá no seu coração. Sim, tá bom, meu irmão? Sim. Obrigado, viu? Abraço grande. Você vê,